Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, imprensa em geral, eu agradeço, antes de mais nada, agradeço o espaço cedido por esta casa, pelo Poder Legislativo. O assunto realmente é de suma importância para a nossa cidade de Brusque, e nós gostaríamos de apresentar aqui números e dados. O secretário de Orçamento, o Cristiano, após a minha introdução, fará a apresentação, então, com dados e números a respeito da situação financeira que o município de Brusque está passando e as medidas que foram tomadas para o equilíbrio financeiro das nossas contas. Antes, importante relembrar que nós assumimos, por força de lei, o Executivo Municipal no dia 31 de março. E desde o primeiro dia deste governo, do nosso governo, nós temos a preocupação com a questão financeira. Desde o primeiro dia do governo, Cristiano, que é técnico da área, está coordenando uma equipe técnica e já vem fazendo vários estudos a respeito da nossa situação financeira, das medidas que têm que ser tomadas. E nós conversamos diariamente, juntamente com números e dados, a respeito da nossa situação. Final de maio, nós já tomamos uma primeira medida, que foi o bloqueio orçamentário de 7 milhões de reais. E semana passada nós fizemos uma segunda etapa, que foram 12 medidas para o equilíbrio financeiro. Então mostra que nós estamos agindo como deve ser, o chefe do Poder Executivo, com prudência e responsabilidade, acima de tudo. É sabido por todos que a situação que o Brasil vive é uma das piores das últimas décadas, tenho certeza disso. Nós passamos por uma crise, além da crise política que o governo federal vem passando, essa crise também nos atinge aqui. A crise financeira, ela é hoje temerária. O setor público está sofrendo, principalmente os municípios, que dependem diretamente do repasse do governo federal e o seu maior recurso é FPM, e do governo estadual, o maior recurso que nós recebemos é o ICMS. Esses dois recursos vêm caindo assustadoramente e nós fomos obrigados a tomar medidas necessárias, urgentes, e que vão, sim, no final deste ano, equilibrar as nossas contas e vamos conseguir deixar investimentos para os serviços essenciais do nosso município, como a área da saúde, educação e obras. São 3 áreas importantíssimas que nós não mexeremos, pelo contrário. Todas essas medidas têm 2 objetivos: o equilíbrio financeiro e orçamentário do nosso município, e o segundo objetivo é justamente dar um respaldo para a nossa população nos serviços essenciais do nosso município. Serviços básicos como serviços da saúde, educação e obras. Então, essas 3 áreas não serão atingidas de maneira nenhuma, que nós estamos fazendo um contingenciamento, ou seja, uma economia, justamente para dar uma folga a essas 3
áreas importantes. Gostaria de frisar que nós assumimos dia 31 de março, recebemos um orçamento que foi aprovado de 2014 para 2015, a qual não fomos nós que fizemos, foi o governo passado, a administração anterior aprovou um orçamento que hoje não condiz com a nossa realidade. Essa é a bem da verdade. Então, nós estamos fazendo todos esses ajustes com um orçamento que nós herdamos, que não condiz com a realidade, e a crise financeira e política, tudo isso se agravou. Empresas grande porte, médio porte, pequeno porte, todas vêm passando uma dificuldade financeira enorme. Nós acompanhamos através do Cine que o aumento do número de pessoas que vêm buscando seguro-desemprego vem só crescendo. Isso nos preocupa, porque hoje essas pessoas estão em busca do seguro-desemprego que lhes é devido e de direito. Mas e o ano que vem? Essas pessoas desempregadas, a crise financeira, e nós, no nosso município de Brusque, temos que resolver. Nós temos que passar essa crise por nós mesmos, sem interferência. Então, eu peço aqui a compreensão de todos vocês. O que será mostrado agora com o Cristiano são números e dados da nossa prefeitura, da nossa situação financeira e orçamentária, que eu gostaria que o Cristiano apresentasse quadro a quadro e explicasse. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como o prefeito colocou, então, eu vou estar apresentando os números onde que representam a origem, a situação financeira do município com a data dia 31 de agosto e as medidas que a gente tomou para equilibrar as contas nas duas metas a qual o prefeito solicitou: o equilíbrio das contas sem afetar os serviços essenciais, que seriam os serviços de saúde, serviços de educação e os serviços da Secretaria de Obras. A primeira tela traz para nós a previsão orçamentária, onde a gente pode ver a arrecadação no exercício de 2014 com recursos próprios do município, os recursos ordinários, onde a gente totalizou naquele ano R$ 107.299.000. A previsão aprovada para a LOA de 2015 foi previsto um valor total de R$ 125.590.000. Ali tendo um aumento previsto de 17,04%. A previsão levantada por nós, depois desse acompanhamento da receita nesse exercício, é um crescimento em relação a 2014 de no máximo de 4 a 5%, chegando próximo aos R$ 111.500.000 reais. Essa previsão orçamentária de 125 milhões relacionado, que foi aprovado na LOA lá em 2014, relacionado com a nossa previsão atualizada, dá uma diferença de 14 milhões, ou seja, uma diferença de arrecadação, podemos colocar mensal, de 12% ao mês, a menor. Então, esses 14 milhões, já lá no mês de maio, foi tomada a primeira ação, onde a gente fez uma reserva de dotação ali superior aos R$ 7.200.000, para já fazer a contenção das despesas, ou seja, para a gente já não ultrapassar o valor previsto arrecadado. A próxima tela traz para nós o comprometimento do orçamento. Então, dessa previsão de arrecadação com recursos próprios, que seriam de 111 milhões, o valor total utilizado ou comprometido até a data de 31 de março foi de 34,93%, restando um saldo a utilizar dia 1º de abril a dia 31 de dezembro de 65,07%. Então, aqui, se a gente fazer uma média de utilização, nos primeiros 3 meses do ano foi utilizado 10% a mais dessa média.
Diante desse comprometimento, dessa utilização do município, a gente chegou numa situação financeira, num déficit financeiro, no exercício de 2015, apresentado na data dia 31/8, de 11.585.000. A gente, somando esse déficit ao déficit apresentado dia 31 de dezembro de 2014, no balanço financeiro de 2014, de 619.000, o total de déficit financeiro no exercício de 2015 seria R$ 12.204.000. Então, esse R$ 12.204.000 é o valor que o município teria dia 31 de agosto de 2015 como um déficit financeiro, o qual a gente tem que corrigi-lo até a data dia 31 de dezembro. Aqui a gente vai colocar alguns exemplos do que também acarretou esse déficit financeiro. A gente teve o aumento com a folha de pagamento, né? Então, aqui os itens que fizeram parte desse aumento da folha, o reajuste da data base, que ele ficou ali em torno de 8% já acima da nossa previsão de aumento da receita. O próprio crescimento vegetativo da folha, que são as progressões dos servidores estatutários, como também a folha em si, aqui no caso das novas contratações, especificamente nos setores, nas secretarias de saúde e educação, o qual foi levantado um déficit de pessoal, havendo a necessidade de contratação para nenhum prejuízo nessas duas áreas. Além disso, a gente teve também um aumento nas despesas com manutenção. Aqui a gente está exemplificando algumas, como no caso energia elétrica, telefone, combustível, material de higiene e limpeza, materiais de expediente, a merenda escolar e outros materiais de consumo também, que o aumento do valor está sendo muito maior do que os 4, 5% previstos para o crescimento da nossa receita. Então, essa próxima tela traz um gráfico onde a gente consegue visualizar a evolução da receita e da despesa nesses 8 meses. Ali a linha laranja é a linha da receita e a linha azul é a linha da despesa. Então a gente pode ver que iniciamos o mês no mês de janeiro, com comprometimento, uma utilização da receita superior da despesa superior à nossa receita. No mês de março, onde a gente tem um pico de recebimento de recursos ordinários, nesse caso aqui, principalmente por conta do vencimento do IPTU, a despesa também acabou acompanhando, onde talvez a gente poderia ter uma folga, uma reserva de financeiro para cobrir essa queda da despesa para os próximos meses. E a gente pode verificar que ali no mês de julho, mês de agosto, foi o primeiro mês que a receita continuou subindo e eu estava vendo uma diminuição da despesa. O que deve, e a gente está tomando essas medidas para continuar essa evolução até dezembro, para a gente conseguir corrigir esse valor deficitário. Também é bom só colocar aqui, se a gente for acompanhar, do mês de junho para o mês de julho e julho para agosto, a gente pode ver que a receita está caindo, a gente está conseguindo controlar esse aumento da despesa, e a gente só não conseguiu estabilizar a despesa no mês de julho, ou até mesmo fazer ela diminuir, do mês de maio para o mês de junho, porque no mês de junho a gente teve o pagamento da primeira parcela do 13º. Não havendo esse pagamento, ela pelo menos de maio para junho ela se estabilizaria ou já haveria uma pequena queda, o que depois aconteceu nos meses seguintes, ali julho e agosto. Cristiano, só é importante ressaltar que o mês que a prefeitura mais arrecada é o mês de março. Foi realmente o que mais arrecadou, as despesas, a receita foi lá em cima, do pico, mas as despesas também subiram na mesma proporção. Quando, em março, deveria ter sido um equilíbrio financeiro, que nos próximos meses a prefeitura não arrecada tantos recursos como em março. Então, seria prudente e seria uma situação de prudência as despesas continuarem no mesmo nível para compensar nos próximos meses. No caso, não ocorreu. O primeiro mês que as linhas se cruzaram foi final de agosto, onde as receitas estão ultrapassando as despesas. E essas linhas que nós queremos que continuem se distanciando, receita subindo e despesa baixando, para que nós consigamos equilibrar
esse desajuste de março. Só lembrando que esse déficit, essa evolução da receita e despesa são nos recursos ordinários do município. Então, a gente vai apresentar as medidas adotadas para a redução da despesa e o equilíbrio dessas contas do exercício 2015. Então, essas medidas têm como objetivo diminuir a despesa da administração municipal, evitando corte nos serviços básicos de saúde, educação e obras, e elas serão direcionadas nas despesas fixas e de custeios e investimentos nas áreas administrativas, como também em despesa de pessoal. Então agora eu vou estar colocando as medidas que foram adotadas pela administração municipal. A primeira medida foi a redução de 10% nos vencimentos de servidores em cargos comissionados. Daí que quais servidores? Seriam prefeito, chefe de gabinete, secretários, o procurador-geral, os diretores gerais, os diretores-presidentes e superintendentes, tendo uma economia prevista aqui de setembro ao mês de dezembro de R$ 116.951. Segunda medida adotada, a implantação do novo horário da prefeitura. Então, seria o horário das 12 às 18 horas a partir do dia 21, da segunda-feira que passou, e visa a economia no consumo de energia elétrica, telefonia, combustível e outros materiais de consumo. Aqui seria o horário das áreas administrativas, não incluindo educação, saúde e Secretaria de Obras. Terceira medida. Só um minuto, Cristiano, porque muitos estão nos questionando a respeito do horário, e até aqui, inclusive, alguns vereadores questionaram. Todas essas medidas, elas têm um motivo e uma depende da outra. Então, esse do horário das 12 às 18 horas, nós temos sim uma economia grande ao final do ano. Então, nós temos quase R$200 mil por mês, outubro, novembro e dezembro, que são 600 mil totalizando. O horário das 12 às 18 é o mesmo horário que a Câmara de Vereadores funciona, é o mesmo horário que o Fórum funciona, mesmo horário da Justiça Federal, o mesmo horário das SDRs. Então, nós estamos acompanhando para que, pelo menos, quando a pessoa venha procurar um órgão público, também tenha a prefeitura aberta. E que fique bem claro, é o setor administrativo da prefeitura. Está de fora obras, educação e saúde, que tem horários diferenciados. Tá, então, a terceira medida ali seria o cancelamento dos celulares funcionais, né, a devolução e o cancelamento dos celulares funcionais. A quarta medida seria o corte de 100% nas gratificações, nesses casos aqui específico, as gratificações por função e as gratificações de representação, uma economia prevista de 800 mil, do mês de setembro ao mês de dezembro, seria em torno de 200 mil mês. Cristiano, é importante falar que todas as legais, todas as gratificações legais, o sindicato, nós estivemos com ele, com o presidente Orlando, todas essas estão mantidas e garantidas. A quinta medida, exonerações de servidores comissionados. Nesse caso aqui a gente está acompanhando e seriam todos o número necessário para a gente fazer o equilíbrio das contas. Sexta medida, substituição de servidores terceirizados por contratação via processo seletivo, sem prejuízo na execução de serviços executados pela Secretaria. Nesse caso aqui específico, a Secretaria de Obras. Então, a gente teria uma economia prevista de R$ 378 mil. Sétima medida, corte das diárias dos comissionados, efetuando apenas o ressarcimento das despesas. Aqui a gente leva em consideração o teto das diárias existentes. Oitava medida, restrição nas viagens e eventos que onerem ao município para todos os servidores, independente do regime. Nona medida, cancelamento de reformas, ampliações ou construções em áreas administrativas. Aqui seriam somente as reformas, aquisição de imobiliários na parte interna, na parte administrativa. Décima medida, diminuição de horas extras, a suspensão de licença-prêmio, contratação, nomeação ou concessão de benefícios ou vantagens a servidores, com exceção aqui no caso das substituições. A 11ª medida, revisão de todos os contratos do município, então o que a gente puder suspender, ou no caso até dezembro a gente suspenderia. E a 12ª medida, o compartilhamento de veículos para reduzir as despesas relacionadas à frota.
Então, essas seriam as 12 medidas que o município adotou agora a partir do mês de setembro. O resultado dessas medidas: diante das medidas apresentadas, estima-se uma economia de pelo menos 3 milhões no mês de setembro até o dia 31 de dezembro. E também a gente ressalta que a administração continuará acompanhando a evolução da receita e da despesa, e a fim de tomar novas medidas administrativas, equilibrando as contas e corrigindo esse saldo deficitário de 12 milhões e 200 mil reais. Importante é que o nosso objetivo, nós temos a meta a ser alcançada, a economia de 3 milhões de reais, que juntamente com outras medidas que já estão sendo tomadas, internas e administrativas, para que nós consigamos chegar dia 31 de dezembro com o equilíbrio total das nossas contas financeiras. Sempre frisando e deixando bem claro que nós queremos também com isso que nós tenhamos investimento para a área da saúde, educação e obras, que são serviços essenciais para a nossa população. Importante ressaltar também, o 13º está garantido. Nós já quitamos 50% do 13º em junho, e em dezembro a outra parcela do 13º será também quitada. Nós tomamos o cuidado de abrir uma conta especificamente para o 13º, onde mês a mês nós estamos depositando valores para que consigamos chegar no final do ano com valor garantido do 13º. Estive em conversa com vários prefeitos do nosso estado de Santa Catarina. Isso, Florianópolis, Itajaí, Caçador, Chapecó e tantas outras cidades já tomaram medidas nesse sentido. São medidas urgentes, emergenciais e essenciais para a saúde financeira de qualquer município. E nós aqui em Brusque também estamos tomando essas medidas. Acompanhamento técnico diário. Estive em reunião, não vi. Também essas medidas estão sendo debatidas em várias outras cidades aqui da nossa região. A FECAM, na mesma forma, vem direcionando para que os municípios tomem essas medidas, pois senão não fechará a conta no final do ano. Então nós estamos tomando as medidas certas, as medidas justas e necessárias para que nós consigamos fechar o ano com equilíbrio financeiro e também deixar ainda folga de investimento para saúde, educação e obras. Nós pedimos o apoio de todos os servidores públicos municipais, pedimos realmente que passem esse período de crise junto conosco, que nós consigamos juntos tirar o nosso município desta crise que vem passando. Que a gente consiga, com as nossas próprias pernas e forças, ultrapassar essa crise. E eu também conclamo, senhor presidente, independente de partido, de cor partidária, eu conclamo a esta casa, ao Poder Legislativo, a cada um de vocês, a cada um dos vereadores, que nos apoiem incondicionalmente para que nós possamos ultrapassar essa crise juntos. Não é uma crise só do Poder Executivo, a Prefeitura está lá e deixa ela. Não é assim. Nós dependemos do Poder Legislativo. E nós queremos a compreensão e o apoio de cada um de vocês, que são líderes natos, e vocês são os nossos fiscalizadores e legisladores, acima de tudo, e que, nesse momento de crise, nós pedimos a compreensão e o apoio, para que consigam explicar no nosso município e que nós estamos ultrapassando uma crise séria, uma crise política também séria, e nós temos que fechar as nossas contas. Existe lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas, Ministério Público em cima, e nós vamos ultrapassar.
mas queremos o apoio do Poder Legislativo. Então é isso, senhor presidente, eu gostaria que ficasse registrado e que os vereadores nos apoiassem nesse momento para que a população tenha um mínimo de impacto possível, né, nessa ultrapassagem dessa crise que nos atingiu em cheio. O município ele é o que mais depende dos repasses do governo federal, principalmente governo estadual. Quando ao contrário, deveria ser o contrário. Os municípios com a tributação aqui, um mínimo para o Estado e um mínimo para o governo federal. A pirâmide está invertida, mas nós temos que passar por essa crise juntos e vencer essa crise. Então, estou pensando aqui, sinceramente, na população, na nossa cidade e no nosso povo, que merece o nosso respeito, e a gente, como nós somos agentes políticos, temos que ter esse compromisso, esse pacto por Brusque, que é um compromisso com a nossa cidade e com o nosso povo. Muito obrigado, eu agradeço o espaço que me foi cedido e agradeço a todos vocês, vereadores. Muito obrigado. Obrigado, prefeito municipal. Com certeza, a nossa Câmara de Vereadores, o nosso Poder Legislativo, como já apresentamos aqui esta casa, os vereadores já têm esses números, esses dados, nós com certeza estamos fazendo a nossa parte, nosso papel. Não gastamos sequer um terço do orçamento necessário, ou do orçamento que a Câmara tem o direito de gastar. Além de não gastar esse valor, ainda nós temos uma meta de este ano alcançar a cifra de R$1 milhão de economia para que possa ser devolvido aos cofres públicos e que também possa vir ajudar nesse momento de crise que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país está passando. E se cada um de nós pensarmos dessa forma, pensarmos no coletivo, tenho certeza que essa crise vai ser passageira e todos nós conseguiremos aí, com a ajuda de todos, sempre bem claro, os nossos objetivos. Então eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa depois dar um andamento normal. Obrigado, senhor prefeito.